identificação. Fundação Nossa Senhora Aparecida, Rádio Aparecida, ZYE 954, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. ZYG 853, onda tropical de 60 metros. ZYK 542, onda média 820 kHz. Emissoras da Igreja Católica no Brasil. Programação transmitida via satélite da Avenida Getúlio Vargas, 185, em Aparecida, São Paulo. O ouvinte em primeiro lugar. A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentam Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Encontro DX. Música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial. Olá Brasil, olá gente amiga do rádio. Começa agora pela Rádio Aparecida mais uma edição do programa Encontro DX, o seu encontro semanal com o mundo do rádio e das comunicações. Na produção e apresentação do programa, esse é o amigo J. Moura e também o meu amigo Cassiano Macedo. Tudo bem, Cassiano? Tudo bem, Moura. Esperamos que esteja tudo bem com aqueles que estão do outro lado da sua casa escutando Encontro DX também, né, Moura? É isso aí. Na mesa de som temos hoje o nosso amigo Leandro Rodrigo. E você fica sabendo agora os destaques do programa de hoje com o Cassiano. Moura, hoje vamos trazer aqui aquele programa que foi um grande sucesso, né, que bombou na internet aí, principalmente, né, no Facebook, que é a participação do Rádio Amadorismo no Encontro DX. Eles estão voltando hoje de novo, né? Exatamente. Então, quem quer ganhar um QSL aí, fica ligado aí das orientações, né? Vamos trazer também no arquivo do rádio um material da saudosa RDP Internacional, né, Mônica? Você teve lá na RDP, que não está nas ondas curtas, nós vamos trazer um material da RDP Internacional aqui, para matar a saudade do pessoal. Mundo DX. Existem vários tipos de transmissões de rádio pelas ondas curtas. Há o rádio comercial, que em geral são extensões do rádio AM ou alguns com programação específica para as ondas curtas, como é o caso da Rádio Aparecida. A emissora com finalidade religiosa, a emissora de sinais horários e de frequência padrão. Emissoras piratas, emissoras representativas dos países e emissora de radioamadores. As emissoras representativas do país estão no momento em baixa e já foram poderosas nos tempos da Guerra Fria. Quem não se lembra da poderosa Voz da América em português para o Brasil, da Rádio Suécia, da Rádio Nederland, BBC, entre outras emissoras de países, né, como da Rádio Central de Moscou, Rádio Sófia, Rádio Budapeste, isso no tempo do socialismo. Esse grupo de emissoras estão reavaliando a sua permanência nas ondas curtas diante do advento da digitalização, das novas tecnologias, como o acesso à internet. Mas como nossos ouvintes podem avaliar esse segmento de emissoras representativas de países, é apenas um dos segmentos dos 7 grupos de emissoras que nós falamos aqui no início. As emissoras comerciais, sem dúvida, continuarão por muito tempo no dial dos rádios, né? E serão objeto de captação dos DXistas cada vez mais. Não são emissoras internacionais do ponto de vista da emissão, como é o caso da Rádio Aparecida, mas são internacionais do ponto de vista de captação, né? Rádio Aparecida recebe em forma de recepção do mundo inteiro. As emissoras de radioamadores são um caso à parte, pois em geral emitem fora da faixa da radiodifusão encontrada nos receptores existentes no mercado. Mas quem tiver um aparelho chamado banda corrida, pode ouvir as emissões dos radioamadores, sendo que alguns até pagam cartão QSL. Era que tínhamos que falar hoje um pouco sobre o mundo do rádio. Rádio Aparecida. Notícia interessante publicada no boletim Informe DX desde Brasil, do Jorge Silva, de fevereiro de 2016, traz uma informação bastante interessante, Moura. A emissora italiana Italian Broadcasting Corporation, a mais famosa emissora livre da Itália, voltou a transmitir em ondas curtas. E eu realmente nunca sintonizei, quero ver se eu sintonizo, que é a Italian Broadcasting Corporation. A emissão, que no meu entender, salvo melhor juízo, né, aconteceu em janeiro do ano passado, agora, pelo que eu vi no conteúdo aqui do informe, ela fez uma transmissão em 6.970 e 3.905 kHz, né? O correio eletrônico da emissora é ibc@europe.com.
de índio, B de Brasil, C de casa, @Europe. Europe se escreve com EUROPE.com. Também vamos falar agora da Rádio Província de Buenos Aires, que anuncia novos horários de suas transmissões de rádio dedicada ao dechismo. As emissões são transmitidas pelo AM na frequência de 1270. Você entra aí no site de busca e coloca Rádio Província Argentina. E lá tem o programa Rosa de Tóquio, que é irradiado aos sábados das 23 às 24 horas UTC. É um programa de investigação sobre a história do rádio na Argentina e no mundo. Tem também na mesma emissora as Rádios do Mundo, que entram no ar todo sábado das 6 às 7 UTC. Esse programa tem conteúdo do programa DX da Rádio Exterior de Espanha. Também tem uma notícia interessante que é 150 anos da criação da União Internacional de Comunicações. A UIT, a famosa União Internacional de Comunicações, ela surgiu em maio de 2015, né? Portanto, na verdade, já está fazendo 151 anos da fundação. Ela celebrou no ano passado, em maio, 150 anos. E eles têm uma página especial na web que contém várias informações ligadas aos 150 anos da União Internacional. Tem muitos documentos interessantes digitalizados, né, em vários idiomas. No final do século XIX, aí mesmo com o avanço das comunicações e o surgimento de telégrafo, ainda havia uma grande lentidão nas comunicações, porque não havia acordos internacionais, né? As dificuldades operacionais desses sistemas que tinha no século XIX ainda era muito grande. Alguns países, então, decidiram estabelecer acordos que facilitassem a interconexão das redes nacionais, né? A contínua expansão das redes de telégrafo em um número crescente de países finalmente resultou na reunião de 20 países, com o objetivo de formar um acordo marco de interconexão internacional. Então surgiu no dia 17 de maio de 1865 a UIT, União Internacional de Telecomunicações. Além disso, quem desejar acessar gratuitamente uma revista que eles têm, que se chama assim em espanhol, Actualidades da UIT, você pode entrar no site e baixar gratuitamente. Esse material também está na nossa página no Facebook. Se você colocar UIT, revista Actualidades da UIT, você encontra. E se você visitar a nossa página UIT, também tem lá condições de você baixar. Nossa página é facebook.com/programa Encontro DX. Rádio Aparecida. E outra informação que eu trago aqui é que há alguns anos que as rádios Praga e Eslováquia desligaram seus transmissores de ondas curtas por medida de economia, né? No entanto, graças a um acordo com a Rádio Miami Internacional, essas emissoras podem ser captadas agora em espanhol no velho radinho de pilha de ondas curtas, né? Por quê? Porque a Rádio Praga tem suas transmissões através da Rádio Miami Internacional. E a Rádio também Eslováquia também tem essa transmissão, né? Da Rádio Eslováquia entre 3h30 e 4 horas. E das 11h30 às 12 horas, sempre horário universal coordenado. Lembrando que a Rádio Miami transmite na frequência de 9.955 kHz. Eu já comentei também em programas anteriores uma informação bastante interessante, que os testes que estão sendo feitos através do DRM, né? DRM é a Rádio Digital Mundial, que é um padrão aí de rádio digital desenvolvido por um consórcio global do nome DRM, com sede na Suíça, e que tem representação em vários países, inclusive no Brasil, né? O chamado rádio digital, assim como o rádio analógico, é um sistema de radiodifusão que utiliza o espectro eletromagnético para transmitir som. Você só pode ouvir essas emissoras em transmissão digital se você tiver um rádio que pode captar as ondas que são transmitidas através do sistema digital, né? Várias emissoras estão já fazendo testes. Uma delas é a Rádio Romênia Internacional, a Rádio Vaticano também fazendo teste em inglês, né? O BBC World Service, NHK, Nova Zelândia Internacional, também a Voz da Nigéria e a Rádio França Internacional fazendo teste também, todo em ondas curtas. Só que esses testes são feitos através do sistema DRM. Você só pode sintonizar se você tiver um aparelho de rádio digital. E vamos chamar agora a participação do nosso amigo Jailton do Amaral, da Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba.
E vamos para as notícias do rádio. Comissão mista aprova a medida provisória que flexibiliza a Voz do Brasil de forma permanente. A medida provisória 742/16, que flexibilizou o horário do programa da Voz do Brasil durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, foi aprovada na última quarta-feira de 19 de outubro na Comissão Mista do Congresso Nacional. Pelo texto aprovado, de relatoria do deputado José Rocha, do PR da Bahia, a flexibilização do horário entre 19 e 22 horas será permanente. O programa deverá ser retransmitido sem cortes, com início às 19 horas pelas emissoras educativas e entre 19 e 21 horas pelas emissoras comerciais e comunitárias. Após a aprovação na comissão mista, o texto ainda deverá ser analisado e votado no plenário da Câmara dos Deputados e depois no plenário do Senado. A flexibilização permanente do horário da Voz do Brasil é uma antiga demanda da ABERT, que não poupou esforços mobilizando parlamentares e representantes do setor para a questão. Em pleitos anteriores da associação, o governo federal autorizou a flexibilização durante os Jogos da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio 2016. Para o diretor-geral da ABERT, Luiz Roberto Antonic, essa conquista é um mérito da radiodifusão que dá ao ouvinte a chance de acompanhar a programação da emissora, garantindo assim uma maior audiência. Todavia, ainda demandará forte mobilização do setor para obter a aprovação definitiva nos plenários da Câmara e do Senado. É uma enorme conquista para o rádio, principalmente para a sociedade. O ouvinte tem que ter a liberdade de escutar o que quiser às 19 horas. Quem gosta de música ouvirá uma rádio que esteja tocando música. Quem gosta de notícia, a mesma coisa. E quem prefere as informações da Voz do Brasil também terá inúmeras emissoras para acompanhar o programa, afirma Antonic. Divulgada a primeira lista das emissoras prontas para migração à AM/FM, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações divulgou no dia 19 de outubro a primeira lista com 144 emissoras que já estão prontas para migrar do AM para a FM. A ABERT aguarda a divulgação de outras listas para breve, totalizando o número de rádios migrantes maior que 350. Todas as emissoras que constam da primeira lista já estão convocadas para assinar o termo aditivo em 7 de novembro, quando se comemora o Dia do Radialista. A solenidade de assinatura será no Palácio Planalto a partir das 10 horas e terá a presença do presidente Michel Temer e do ministro das Comunicações Gilberto Kassab. O estado de Minas Gerais tem o maior número de emissoras aptas para migração, com 15 rádios. Em seguida estão as emissoras do Ceará, 12, Mato Grosso 11, Bahia 11, Paraná 10, Santa Catarina 10, São Paulo 10 e Rio Grande do Norte 8, além das rádios dos demais estados constantes da lista. Migração AM/FM, mais 189 emissoras estão prontos para assinar o termo aditivo. Uma nova lista das emissoras que estão prontas para assinar o termo aditivo de migração do AM para a FM foi divulgada no último dia 26 de outubro. Outras 45 emissoras foram incluídas na listagem do Ministério das Comunicações, totalizando 189 rádios. Todas deverão participar do ato de assinatura no dia 7 de novembro, quando é comemorado o Dia do Radialista. A solenidade, no Palácio Planalto, em Brasília, contará com a presença do presidente Michel Temer e do ministro Gilberto Kassab. Na lista estão as emissoras que já receberam um boleto e ainda não efetuaram o pagamento da diferença de outorga. As que irão receber o boleto nos próximos dias, além daquelas que estão com exigências a serem atendidas. De acordo com a divulgação, 32 novos boletos foram emitidos. As emissoras devem pagar os boletos o mais breve possível para tentar garantir a participação no ato de assinatura. Segundo o Ministério das Comunicações, 145 rádios têm alguma exigência a ser cumprida antes de receberem o boleto. Minas Gerais permanece como estado com mais emissoras aptas para migrar, são 22 rádios. Em seguida estão as emissoras de São Paulo 19, Santa Catarina 17, Paraná 14, Mato Grosso 13, Bahia 12, Ceará 12 e Rio Grande do Norte 11, além das rádios de outros estados constantes da lista. Para ver a lista completa, consulte o site da ABERT, www.abert.org.br. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Envie uma carta para nós. Associação DX do Brasil, Caixa Postal 4, Santa Rita, Paraíba, Brasil, CEP 58-300-970. Ou então você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Ouvimos no Encontro DX a participação da Associação DX do Brasil. Rádio Aparecida. E como acontece todos os meses, nós vamos chamar agora a nossa coluna de radioamadorismo, né? A cargo do nosso amigo Jackson. Então vamos lá então, Jackson, você falando um pouco de radioamadorismo. É com você, Jackson, que é o nosso amigo PY1 PDF RJ. Olá, ouvintes do programa Encontro DX.
da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, PY1 PDF, Rádio Amador, diretor secretário da Labre RJ. No programa anterior, fizemos uma apresentação do radioamadorismo e da Labre, instituição que representa os radioamadores junto ao governo brasileiro. A partir deste programa, vamos trazer notícias do mundo radioamadorístico, dando ênfase aos encontros, contestes, ativações e demais acontecimentos relacionados ao radioamadorismo. Vamos a eles. Labre Federal fará sua reunião do Conselho Diretor do ano de 2016 no Rio de Janeiro, nos dias 3, 4 e 5 de novembro de 2016. Toda a programação está sendo organizada pela Labre do Rio de Janeiro. Essa reunião, que é realizada anualmente em um estado da federação, tem como objetivo tratar de assuntos entre o Conselho Diretor Federal e os conselhos estaduais. A Labre RJ diplomou funcionário de outorga da Anatel. Em cerimônia realizada no escritório da Labre do Rio de Janeiro, no dia 31/8/2016, o senhor Coutinho, funcionário de outorga da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, foi diplomado pela Labre do Rio de Janeiro por ter finalizado com aproveitamento o curso de Código Morse, CW, ministrado pela Labre do Rio de Janeiro nas dependências da Anatel Rio de Janeiro, tendo como professor o radioamador classe A e CWista Papa Yankee 1 Alfa Kilo Roberto. Esse foi o caminho encontrado pelas duas instituições para que os radioamadores da classe C fizessem suas provas para promoção à classe B. Haja visto que o estado do Rio de Janeiro estava há 3 anos sem essas provas. Em seu pronunciamento, o Coutinho informou que haverá prova nos meses de setembro, outubro e novembro, e que as mesmas estão restritas ao Rio de Janeiro, capital. Labre do Rio de Janeiro, em parceria com a Cruz Vermelha Brasileira, filial do Rio de Janeiro, já otimizou o indicativo de radioamador para a Cruz Vermelha Brasileira, filial Rio de Janeiro. A Anatel otorgou o indicativo Papa Yankee 1 CVB, Charlie Victor Bravo. O projeto é formar radioamadores nas filiais municipais para que sejam interligadas via serviço do radioamador, conectadas à Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, RENER, com o objetivo de suprir comunicações de emergência por ocasiões de desastre. Bom, senhores, estas foram as notícias de hoje. As demais labres estaduais poderão enviar matérias para serem divulgadas em nosso boletim de notícias da Labre do Rio de Janeiro, aqui no programa Encontro DX. A Labre do Rio de Janeiro tem seu escritório na sede da Cruz Vermelha Brasileira, a Praça Cruz Vermelha, número 1012, Centro, Rio de Janeiro, com o CEP de 20.120.230. E o e-mail da secretaria é py1alfa.rj@gmail.com. Para o pessoal que não conhece o código, é py1aa.rj@gmail.com. Os ouvintes que nos enviarem um informe de recepção receberão uma confirmação via e-mail. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. Ouvimos a participar no Encontro DX o radioamador Francisco Jackson da Labre do Rio de Janeiro. E agora nós vamos com o Rádio em Revista. O Rádio em Revista. Então, aqui estamos nós com curiosidades do Dial de São Paulo. Acaba de estrear em São Paulo, capital, mais um programa de rádio dedicado ao tango. Ritmo argentino, não é? Conhecido de todos. Tem mais um agora. O programa se chama Pátio de Tango.
e vai ao ar todos os sábados às 13 horas pela Rádio Cultura FM 103.3 MHz de São Paulo. Na atração, que é apresentada pelo Daniel Ziger, os ouvintes embarcam em uma viagem musical e são transportados para a Argentina para conhecerem mais detalhes sobre o tango, dança mais famosa naquele país. O programa busca ensinar os vários tipos de dança e revisitar diversas épocas do ritmo. Cada programa abordará um cantor ou uma orquestra importante. Os ouvintes se sentirão em Buenos Aires. E vamos falar sobre diversos estilos de tango, porque muita gente pensa que o tango é só o tango. Não, tem o tango milonga, o tango valsa, o tango canção, o tango bailável e o novo tango, né? O Daniel Ziger é o brasileiro, mas é filho de argentino. E desde pequeno ele teve influência da música argentina. E ele ainda falou que o programa vai utilizar o acervo pessoal dele. Ele tem um acervo pessoal de música, né, de tango. Então tá aí, para quem quiser conferir, o programa se chama Pátio de Tango, vai ao ar todos os sábados às 13 horas pela Rádio Cultura FM de São Paulo, 103.3 MHz. Quer dizer que é só então chegar na sala, arrastar as mesas e ligar lá, né? Bandolhão para ser uma exceção. Então, deixa eu agradecer aqui ao Jailton Amaral, nosso amigo lá de Santa Rita, na Paraíba, pela edição do Boletim Rádio Brasil DX que ele me enviou. Essa edição aqui é de março de 2016. Muito obrigado, Jailton Amaral. Tem uma matéria aqui sobre a Rádio Internacional da China. Tem também aqui uma matéria sobre rádios começam a migrar para o FM. Tem também 2015, um ano cruel para o jornalismo brasileiro. Como sempre, os boletins do Jailton Amaral com bastante informação sobre o mundo do DXismo, né? Quem quiser acessar o site da Associação DX do Brasil é muito simples, www.adxb.com.br, e o endereço da associação é Caixa Postal número 4, Santa Rita, Paraíba, com o CEP 58.300-970. Mais uma vez, Jailton Amaral, meu muito obrigado pelo boletim, ok? Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro enfrenta uma onda de demissões. A Super Rádio Tupi AM e FM lá do Rio de Janeiro notícia triste. Está enfrentando uma série de demissões de seus profissionais. Postagens em redes sociais mostram que pelo menos 50 radialistas foram demitidos na última semana, entre comunicadores e profissionais de outras áreas da emissora. O diretor também saiu, né? Pois é, começou por ele, né? O grupo de Diários Associados, que controla a emissora, não se pronunciou sobre o caso. Um dos casos, o comunicador Coelho Lima postou no seu perfil no Facebook um texto se despedindo dos seus ouvintes. Ele destaca que, em julho, completou 29 anos na emissora e lamentou a sua saída. Ele falou assim: estou aqui para me despedir dos ouvintes e amigos que durante 29 anos cultivei, pois tive a surpresa de ser desligado nesta quinta da Tupi, e assim não terei a oportunidade de me despedir. Amigo, nos encontramos hoje pela última vez na Patrulha da Cidade. Ele apresentava um programa que se chamava Patrulha da Cidade. Tinha muita audiência, né? Muita audiência. Além de Coelho Lima, outros nomes importantes da rádio foram também demitidos. Entre eles, profissionais que de renome na emissora, como J. Santiago, Sérgio Américo, Jimmy Hall. Nós conhecíamos Jimmy Hall lá, né? Quando nós estivemos lá. O Eugênio Leal, os produtores Ricardo Alexandre e Glória Brito, entre outros. Com as demissões, a grade da programação da emissora também foi afetada. De acordo com um comunicado interno da rádio, os programas Sentinela da Tupi e Tupi em Notícias não serão mais vinculados. É lamentável essa notícia sobre todos os aspectos. Agora eu tenho uma notícia importante para você. Eu não sei se é verdade, eu conversei com uma pessoa, casualmente em São Paulo, alguns anos atrás. Ele falou para mim que o condômino da Tupi, do Rio, que é um condômino, jamais daria certo, né? Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a rádio que dá lucro tem que passar dinheiro para as outras que não dão lucro. Né? Como houve uma que praticamente faliu, que foi de São Paulo. Exatamente. Então, quer dizer, ele falou que é um sistema. O Assis Chateaubriand, antes de morrer, tentou fazer um sistema de salvar o sistema. E foi pior. Parece que foi pior, porque se tivesse dado para os filhos, que ele não deu para os filhos, viu, Moura?
Ele não deu para os filhos. Ele foi bem ruim, né? Não deu para os filhos, né? Cabra brava, que nem... né? Então, daí foi criado o sistema de condômino. Então, o que ele falou, um condômino dá lucro, que é o caso da Tupi, que a Tupi era líder no Rio. Líder no Rio, ainda é. O que acontecia? Daí tem que passar dinheiro para... O outro condômino. Que não dá, que nem um prédio. Você mora num prédio, eu não pago o condomínio, mas o dinheiro vai... Aquele que não paga... Para outro paga. É complicado isso, né? Muito complicado. Espero que a situação melhore. Então, uma situação muito triste. Muito triste, né? Nós conhecemos o prédio da Lamentável. Tupi, eu e você, que mudou do prédio também, que estava desde o início, né? Lamentável. Não sei se nós tiramos até foto daquele prédio lá. Eu não sei se estava para se mudar daquele prédio, que estava com problemas, né? Já mudou, né? É triste, né? Fazer o quê, né? Memória musical. Nos anos 80, uma banda britânica fez um grande sucesso no mundo inteiro e foi uma das primeiras do grande time do mundo pop a se apresentar no Brasil. Estamos falando do Simple Red, que teve Mark Hucknall no vocal. Entre os integrantes do grupo podemos citar o brasileiro Heitor Teixeira Pessoa e o japonês Kenji Suzuki. Vamos ouvir do ano de 1991, com Simple Red, uma música muito bonita que tem como título Stars. Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you, try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. For the man who tried to hurt you, he's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you, snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. You never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. Too many hearts are broken. A lover's promise never came with a maybe. So many words are left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. You never know how much you hurt me. Stay, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you,
Ouvimos com Simple Red a música Stars. Vamos para o intervalo do Encontro DX e voltamos instante com material da RDP Internacional. Você está acompanhando o Encontro DX pela Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio. Com você estamos todo dia, evangelizando com alegria. Mãe eterna, mãe querida, queremos te saudar. Senhora Aparecida, Senhora Aparecida, 300 anos nos abençoando, derramando graça sobre nós. 300 anos de celebração, de fé, amor e devoção. 300 anos nos abençoando, derramando graça sobre nós. 300 anos de celebração, de fé, amor e devoção. Com você estamos todo dia, evangelizando com alegria. Mãe eterna, mãe querida, queremos te saudar. Senhora Aparecida, Senhora Aparecida, 300 anos nos abençoando, derramando graça sobre nós. 300 anos de celebração, de fé, amor e devoção. 300 anos nos abençoando, derramando graça sobre nós. 300 anos de celebração, de fé, amor e devoção. Voltamos a apresentar Encontro DX. Arquivo do Rádio. O Arquivo do Rádio traz hoje o material da RDP Internacional, que tem como título A História da Imigração Portuguesa. Escolhemos esse material sonoro porque ele fala das ondas curtas, Mori, da língua portuguesa, né? Esse material eles falam dos portugueses lá na África do Sul, fala da antiga rádio RSA, que foi a emissora porta-voz do antigo apartheid. Essa emissora RSA não existe mais. Então, com vocês, material da RDP Internacional, A História da Imigração Portuguesa. Portugal, a história da imigração. A diáspora lusitana no mundo. Passado, presente e futuro. Na RDP Internacional, um programa de Bárbara Miranda. No programa anterior, a presença de Portugal na costa sul-africana e respectivas relações económicas. Hoje, a língua portuguesa e a voz da África do Sul. Ana Margarida Fanek, nasci em Angola, vivo há bastantes anos na África do Sul. Neste momento exerço na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, e sou também responsável pelo Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões. Naturalmente que as línguas não acontecem num vácuo e a procura da língua portuguesa neste país foi, de facto, o resultado de um processo muito mais alargado, do facto de as pessoas terem começado a movimentar, do facto de ser permitida esta mobilização, de terem sido abertas as fronteiras. E a procura da língua portuguesa prende-se não só com o aspecto académico, portanto o aspecto, digamos, de escolaridade formal, mas também com outros interesses que têm que ver com o mundo de negócios, o mundo político. Não esqueçamos que o português nesta região é uma das línguas, portanto, da SADC, uma das línguas oficiais, é também uma língua oficial da União Africana. Há uma grande procura com propósitos de comercialização. Há um grande interesse pelo que acontece em Angola e Moçambique e também no Brasil. Não esqueçamos que o Brasil também tem uma presença e um relacionamento muito forte com a África do Sul. E, portanto, podemos registrar um aumento, um incremento extraordinário em termos de língua, mas que não têm necessariamente apenas a ver com a escolaridade formal, mas sim com outro tipo de desenvolvimentos económicos, a nível de medicina, a nível da política, a nível de migração.
Há uma forte procura em termos de estudos antropológicos, sociológicos, etc. E, portanto, podemos compreender este crescimento da língua portuguesa como resultado de toda uma movimentação extraordinária resultante da abertura das fronteiras. O português é a 6ª língua materna mundial e a 3ª mais falada a nível europeu, depois do inglês e do castelhano. O desenvolvimento da economia e da cultura, associado às comunidades portuguesas, cria condições para o ensino deste idioma. O objetivo é valorizá-lo como elemento de comunicação internacional e de expressão cultural da lusofonia. A República da África do Sul faz parte da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Espaço económico e geopolítico onde a língua portuguesa é falada por 35 milhões de pessoas. Calcula-se que este número possa vir ultrapassar os 55 milhões em 2025. Tem a expressão através de 2 vetores. É a língua materna de portugueses e de lusodescendentes integrados no tecido empresarial e social, contribuindo para o desenvolvimento da África do Sul. É o 2º idioma oficial da SADC, uma das regiões com indicadores macroeconómicos capaz de alcançar desenvolvimento sustentável. A rede escolar sul-africana tem recursos financeiros para contratar professores selecionados em Portugal. Deste modo, viabiliza o acesso de estudantes à linguagem dos pais e dos avós. Estes assumem a herança dos patrimónios linguístico e cultural. De referir também o desempenho do associativismo português. Em relação às necessidades lusófonas, é implementado um projeto piloto que recruta professores moçambicanos e angolanos para escolas oficiais sul-africanas. Estão localizadas na periferia de Joanesburgo e são frequentadas por alunos oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa, PALOP. O mesmo se verifica nas províncias de Gauteng, Mpumalanga e Limpopo. O interesse reside no pressuposto de que saber português facilita a reinserção familiar, social, cultural e profissional, a quando do regresso aos respectivos países de origem. Assim, é criado o Projeto Regional de Língua Portuguesa, ProLíngua. Tem a função de ensinar, consolidar e divulgar este idioma, sobretudo nos países anglófonos da África Austral, Namíbia, Zimbábue, África do Sul, Suazilândia, Malawi e Botsuana. Relativamente ainda ao relacionamento que existe entre a África do Sul e os países lusófonos da região, eu deveria acrescentar o seguinte, que há um grande grupo de estudantes da área da política, das relações internacionais, direitos, portanto, estudos de comunicação, comércio, engenharia, etc., têm muito que ver com o desenvolvimento dos estudos em Moçambique. Isto é, há todo um processo em desenvolvimento, há uma colaboração muito forte a nível de pós-graduação e a nível de investigação nestas áreas entre as várias universidades, por exemplo, Eduardo Mondlane e esta universidade onde exerço, a Universidade de Witwatersrand. E, portanto, muitos dos meus colegas, dos próprios professores catedráticos que lideram esses cursos de doutoramento, etc., veem-se na necessidade de aprender a língua portuguesa para poderem depois exercer também, dentro desse espírito de colaboração, nas universidades lusófonas, portanto, da região. Quando falamos de literatura africana, de uma forma geral, neste tipo de instituição, compreende-se a literatura anglófona, o que está errado, e, portanto, há uma grande abertura neste momento para se passar a conhecer as literaturas escritas em francês e em português. A língua portuguesa tem também estado a ganhar bastante terreno. As nossas atividades culturais, por exemplo, têm-se centrado muito nesse aspecto, na divulgação das literaturas africanas em língua portuguesa. Portugal, a história da imigração. Os portugueses na África do Sul. Ana Margarida Van Eck, nasci em Angola, vivo há bastantes anos na África do Sul. Neste momento exerço na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, e sou também responsável pelo Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões. Fernando Pessoa esteve, de facto, a residir aqui relativamente pouco tempo. Quando ele sai da África do Sul, ainda é um jovem. Ele teria cerca de 17 anos, se não estou em erro. Mas há um grande movimento defensor de Fernando Pessoa como não só um poeta universal, mas um poeta pertencente à África do Sul.
É muito interessante, há vários peritos de Fernando Pessoa no país, um deles o professor Bunyan, o outro o professor Stephen Gray, que defendem essa perspectiva, que de facto Fernando Pessoa foi e continuará a ser, para além de um poeta universal, um poeta sul-africano. O nome de Fernando Pessoa foi simplesmente descurado. Creio que nos anos, portanto, aqui há 20, 30 anos, não se fez o esforço que teria sido necessário. Havia, de certa maneira, a ideia de que o português era uma língua de qual nós nos deveríamos envergonhar. Estava muito ligado à ideia da colonização. Foram precisos muitos anos para que se erradicar essa ideia. Devo dizer que uma das consequências do processo de democratização em Portugal veio também enobrecer a língua portuguesa no estrangeiro. Portanto, esta é, na minha opinião, uma das possíveis explicações do descuramento a que foi entregue o nome de Fernando Pessoa. O apartheid destrói a cultura sul-africana. A imprensa, a rádio e a televisão são diferentes para cada etnia. O Afrikaner percorre caminho a partir de origens portuguesas e holandesas. Alguns escritores fazem uso literário da língua Zulu. Desenvolve-se a literatura de protesto praticada por negros e por mestiços na clandestinidade ou no exílio. Peter Botha preside o país eleito pelo Partido Nacional. Em 1984, a África do Sul impõe a lei marcial para conter as manifestações anti-regime. Alguns países vizinhos, como Angola, vivem a guerra civil. A possibilidade de implantação da ideologia comunista em território africano faz com que as potências ocidentais apoiem esta nação, transformando-a assim no líder da África Austral. Qualquer governo racista não tem apoio da opinião pública. Uma forma de cativá-la pode ser através do rádio em onda curta. É o caso da RSA, a Voz da África do Sul. Quando Frederick de Klerk anuncia o fim do apartheid, esta emissora deixa de ter objetivo, tal como outras estações internacionais que ressentem o final da Guerra Fria. O jornalista brasileiro Ricardo André apresenta às quintas-feiras a rubrica Onda Curta. Os ouvintes participam ativamente, enviando cassetes com gravações próprias. A grelha de programas inclui espaço para falar dos restantes países africanos, música, turismo e do cotidiano deste país. Além de Ricardo André, trabalham na redação em língua portuguesa Zulmira Braga, Paulo Jorge, Ronald Rutter e Maria Eduarda. A Voz da África do Sul transmite 56 minutos em português, às 19 horas, nas frequências de 6.065 e 9.580 kHz. Por exemplo, aos domingos existe noticiário, fim de semana, África Austral e meditação. Para facilitar a comunicação, utiliza-se a caixa postal do Consulado Sul-Africano em São Paulo, no Brasil. Em Joanesburgo, a correspondência demora 3 meses para ser lida aos microfones. Ainda que de forma subliminar, pretende-se angariar ouvintes formadores de opinião para o restante público. Com a queda do apartheid e a chegada de Nelson Mandela ao poder, a emissora muda de nome, privatiza parte e direciona outras frequências para o continente africano. Batizada de Canal África, ainda transmite em português para Angola e Moçambique. A programação, no entanto, é outra. Aborda a realidade do povo africano. O vírus HIV-Sida, a toxicodependência, o racismo e a criminalidade. É o poeta Stephen Gray. Foi decididamente influenciado por Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi naturalmente muito influenciado por escritores ingleses, sobretudo ingleses, e também escritores sul-africanos. E sim, não há qualquer dúvida. Aliás, ele foi responsável por muitas das traduções para português das obras dos grandes poetas e escritores ingleses. Fernando Pessoa criou esses 2 heterónimos, terão sido os seus primeiros heterónimos. Os próprios nomes indicam qualquer coisa, o search, a procura, a investigação, a procura contínua, e o anon, portanto, de anónimo. O que é curioso é que esses heterónimos foram, de facto, criados aqui na África do Sul. Ele chegou mesmo a publicar alguns poemas num jornal, o Natal Mercury, portanto, já com esses heterónimos. Portugal, a história da imigração. Os portugueses na África do Sul. O número de cidadãos que abandona a África do Sul tem crescido nos últimos anos, revela um estudo do First National Bank.
Em 2006 e 2007, migrar é a razão apontada por 9% das pessoas que colocam as casas à venda no mercado imobiliário. A percentagem duplica no primeiro semestre de 2008. Deslocam-se para destinos como Austrália, Médio Oriente, Europa e continente americano. A violência e a criminalidade, a crise energética, a luta pela liderança do Congresso Nacional Africano, ANC, são alguns dos motivos apontados. Outro exemplo é o colapso político-financeiro do Zimbábue. Segundo o cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo, não se têm verificado sinais de que a comunidade portuguesa esteja a deixar o país. Nas palavras de Manuel Gomes Samuel, o que se tem verificado é uma maior afluência de portugueses ao Consulado-Geral para tratar de documentos e regularizar a sua situação nos últimos 2 a 3 meses. No entanto, garante que não têm sido pedidos muitos certificados de bagagem, o documento que permite repatriar bens sem pagamento de taxas aduaneiras em caso de regresso definitivo. Os portugueses da África do Sul têm-se debatido com uma dificuldade fundamental e que é o quase total bloqueio do mercado de trabalho aos brancos, por muito qualificados que sejam. Afirma Silvério Silva, coordenador do Conselho da Comunidade Portuguesa. Com efeito, as leis Ação Afirmativa e Black Economic Empowerment, aprovadas pelo ANC, privilegiam os negros no preenchimento de vagas no mercado de trabalho. Por outro lado, o governo impõe às empresas ceder 25% do capital aos mesmos. Silvério Silva conclui: os portugueses e os luso-descendentes não estão propriamente a abandonar o país, mas têm, em números significativos, aceita empregos bem remunerados em destinos como a Inglaterra, Austrália, Dubai e outros, mantendo, no entanto, a residência, haveres e família, em muitos casos, na África do Sul, esperando que as condições no mercado de trabalho melhorem num futuro mais ou menos próximo. Ana Margarida Van Eck, nasci em Angola, vivo há bastantes anos na África do Sul. Neste momento exerço na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, e sou também responsável pelo Centro de Língua Portuguesa do Instituto Camões. Portugal significa uma casa, uma das várias casas que eu tive e que continuarei a ter. Significa também memória, significa um caminho que eu gostaria de percorrer melhor. Significa também um pai, enquanto uma mãe Angola, uma segunda mãe África do Sul. Portanto, Portugal poderia, de facto, significar um pai. Significa também uma possibilidade de estar mais perto do mundo, pelo menos o mundo ao norte, já que o mundo ao sul me é tão bem conhecido. E significa também um futuro e uma possibilidade, uma janela aberta relativamente aos filhos que tenho e que são sul-africanos. Completa-se assim a primeira série de programas Portugal, a história da imigração. O Brasil no continente americano, a Europa através do Luxemburgo, Ásia e Oceania com o Sri Lanka. Por fim, o continente africano. Voltaremos em breve. Portugal, a história da imigração. A diáspora lusitana no mundo. Passado, presente e futuro. Na RDP Internacional, um programa de Bárbara Miranda. Você ouve a Rádio Aparecida, que apresenta o programa Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações. Ouvimos uma colaboração da antiga RDP Internacional. Na verdade, existe a RDP Internacional, né, Moura, né? Ela existe ainda. Porque não transmite mais em português. Não, ela transmite em português, mas não por onda oculta. Eles produzem programa lá na RDP em Lisboa. Para Portugal mesmo, né? E mandam para províncias, antigas províncias de Portugal na África. Perfeito, então, eles existem ainda. Rádio Aparecida. Bom, chegamos ao final do Encontro DX e na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui com mais notícias e informações do mundo do rádio e das comunicações. Obrigado pela audiência. Bem, amigos, final do programa, um abraço a todos e até sábado que vem, se Deus quiser. A Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio apresentaram Encontro DX, programa dedicado aos DXistas, aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.